Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha, o Abel Ferreira, ele diz que depois de 24 horas a gente acaba tendo que esquecer, né? 24 horas para sorrir quando vence e 24 horas para chorar quando perde. Ele só esqueceu de falar, de ficar meio bravo, chateado. Pelo menos eu ainda não consegui digerir essa derrota para o Corinthians no final de semana. Mas nós vamos falar de algumas coisas. Vamos lá. Rômulo já veste a camisa do Palmeiras. Ele foi anunciado de forma oficial pela diretoria do Verdão. Já posou juntamente com o armário lá do Veiga. Meteu o Beligol aqui, né? Abrindo as mãos. E as contratações do Palmeiras até aqui, nessa temporada de 2024, atingem cerca de 90 milhões de reais. Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro e Rômulo. Esses são os reforços do Palmeiras, que no total gira em algo em torno de 90 milhões de reais. Qual foi o melhor reforço até agora? Olha, o Rômulo, que tem sido muito destaque no Novo Horizontino, só poderá jogar no Palmeiras após o Campeonato Paulista. A fase final do Paulista ele ainda não pode jogar, tá bom? Somente para os demais campeonatos. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Seja bem-vindo ao maior do Brasil, Rômulo. Sobre Maurício, hein? O Palmeiras ofereceu aí 6 milhões de reais por 50%, 6 milhões de euros, desculpa, por 50% do passe de Maurício, meio atacante do Internacional. Só que o Inter quer 8 milhões de euros, ou seja, 10 milhões de reais. Vamos lá, Palmeiras, você quer o Maurício? O Abel quer o Maurício? Então aumenta esses 2 milhões de euros, esses 10 milhões de reais e paga o que o Inter quer. Simples. Ah, Palmeiras, você não quer? Então saia da jogada. Vamos parar de ficar mendigando dinheiro. Porque quando outros times vêm negociar com o Palmeiras, a gente sempre acata o que eles querem. Então, ou a gente acata o que os rivais querem, ou a gente sai da jogada. Por exemplo, o Liverpool está interessado na contratação do Luiz Guilherme. Luiz Guilherme que tem uma multa de 55 milhões de euros. Você acha que o Palmeiras vai vender o Luiz Guilherme por 55 milhões de euros? Não vai. E nem tem porquê, talvez, porque ele não está numa ascensão. E eu sou muito a favor de não segurar mais atletas com boas propostas. Luiz Guilherme recebeu uma proposta boa, um pouco abaixo de 55 milhões de euros, vende. Maurício, tem uma boa oportunidade para vir ao Palmeiras. Possibilidade de chegar por 6 milhões de euros, 8 milhões de euros, que seja, paga. Não quer? Tchau. O que não dá pra gente é ficar toda hora fazendo novela por conta de negociações frustradas pro torcedor que sempre quer ver o Palmeiras com mais qualidade no seu elenco. Bom, Liverpool fez consulta ao Palmeiras, quer levar o Luiz Guilherme e o Palmeiras avalia sim vender o Luiz Guilherme. Se não nessa temporada, talvez já para a próxima. É fato que o Luiz Guilherme vai ser usado nesse início de ano até para que o Palmeiras tenha uma visibilidade de venda mais ou menos do que foi com o Endrick e que já está encaminhado com o Estevão. Estevão já está bem encaminhado, uma venda algo em torno de 60 milhões de euros, praticamente o mesmo valor de Endrick. Agora só resta definir quem vai vencer essa batalha, Barcelona ou Chelsea, mas deve ser um dos dois o destino do jovem Estevão. E agora eu queria falar uma coisa sobre o que o Abel falou e repercutiu bastante. Eu fiquei muito pé da vida no retorno da Arena Barueri no domingo. Ontem quem acompanhou nossos grupos de WhatsApp, eu bati muito nisso, mas eu preferi ficar um pouquinho mais quieto, né? Refletir, ver as coisas boas, se é que tem, do final do jogo contra o Corinthians. Eu só queria dizer essa frase aqui que o técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, falou. Percebemos que o Palmeiras abdicou muito rápido do jogo. E colocar isso para vocês. Nos últimos jogos o Palmeiras tem tomado muitos gols nos últimos minutos, né? Foi assim com o Santo André, foi assim com o Corinthians, teve alguns outros jogos também. E o Palmeiras precisa urgentemente entender nesse início de temporada, mas principalmente pro decorrer da temporada de 24, que o jogo só acaba quando o juiz termina.
e que nós não podemos ter a soberba que um Flamengo tem, que um São Paulo sempre teve. Aqui é Palmeiras. Aqui nunca se comemora antes da hora. Se tiver que enfiar 5 no Corinthians, vamos enfiar 5 no Corinthians. O jogo estava propício pra gente meter uma goleada. Perdemos um monte de gol. Depois o time parou de jogar. Aí saca atacante pra colocar meia da base, que é criticado, que nem estava relacionado. Então assim, a gente precisa mudar, ter uma mudança de postura urgentemente nos próximos jogos. Mas eu queria trazer essa frase infeliz que Abel Ferreira trouxe. Vamos lá, antes de mais nada, antes que os mimimi, antes que os, vem falar merda. Eu amo o Abel Ferreira tá aqui, o Abel Ferreira tá aqui, o Abel Ferreira tá ali, eu não consigo mostrar agora. O Abel Ferreira, pra mim, é o maior técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas ele erra também, tá bom? E não é crime você também discordar dele. Não é crime você também criticar Abel Ferreira. Sempre com muito respeito. Ok? Abel Ferreira disse que o torcedor não sofre mais do que nós. Isso eu tenho certeza, pois conheço meus jogadores. Abel Ferreira, você falou uma grande de uma bobagem. Bobagem! Ninguém sofre mais do que nós, torcedores, que pagamos caro para ir no estádio, pagamos caro para ir em jogo no Allianz, em Barueri, fora de casa, fora do estado de São Paulo, fora do Brasil, sempre para acompanhar o Palmeiras. Esse ano eu completo 20 anos de Mancha Verde, 20 anos de várias caravanas, de várias viagens, jogos que tinha eu e mais 30, jogos que tinha eu e mais 100 mil, jogos que foram lindo, maravilhoso, com títulos, com vitórias, jogos que foram de segunda divisão, de derrotas e de crise. E ninguém mais do que nós, torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, não só do Palmeiras, mas torcedor de qualquer time, ninguém que está dentro do clube, seja jogador que recebe muito e muito bem em dia no Palmeiras, a comissão técnica, a diretoria, ninguém nunca vai ser maior ou vai sofrer mais do que o torcedor do seu clube, do que eu e você aí, torcedor palmeirense, seja da onde você é. Olha, eu costumo dizer que eu vou para praticamente todos os jogos e isso não me faz mais torcedor do que ninguém, nada. Costumo dizer que os torcedores que moram longe de São Paulo, longe do Brasil, não vou falar que eles são até mais torcedores, mas eles têm um amor incondicional diferente, porque eles não vivenciam o que eu, por exemplo, vivencio diariamente o Palmeiras, e mesmo assim eles estão sempre ao lado do Palmeiras, seja qual for a atitude dele, ajudando num avante, ajudando comprando uma camiseta. A Sociedade Esportiva Palmeiras, ela é muito grande, mas o maior patrimônio dela é o seu torcedor. Então, não, ninguém nunca vai ser maior do que o torcedor do seu clube de futebol. Principalmente esses jogadores que ganham muito dinheiro e que trancam o Instagram, que trancam não sei o que lá. Vamos falar sobre o Everton. O Everton, você é ídolo, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras. Já está marcado na nossa história e ninguém nunca vai apagar. É outro que tá em má fase e quando não for bem merece críticas. Ah, mas travou o Instagram, não sei o que lá. O Everton, você tinha que no mínimo ter saído da Arena Barueri aquele dia, quer dizer, do campo, ainda na Arena Barueri, pego o microfone da Record, que estava transmitindo aquela partida no caso, e falado assim, gente, é o seguinte, eu errei feio, eu achei que a bola ia pra fora, eu não quis espalmar pra não dar escanteio, foi um erro meu, mas eu tô aqui, ó, cara a tapa pra falar que eu errei. Pronto, você minimizaria muita coisa, porque você tem muito crédito e você é o titular absoluto do Palmeiras. Ninguém vai tirar você dessa posição. No máximo, ir ao lado do Abel Ferreira na coletiva e falar alguma coisa. Mas não, você se escondeu. Tem gente que fala que você pediu segurança para sair da Arena Barueri, como se a torcida fosse bater em você. Vocês têm que entender e se acostumar que quando perdem, serão sim cobrados. Não foi uma derrota comum, foi uma derrota vergonhosa, com jogadores a mais,
com tudo que o Palmeiras fez durante a partida e com aquele gol ridículo que nós tomamos no final. De vez eu encerro essa partida catastrófica que foi Palmeiras e Corinthians, mas eu queria, baseado no que o Abel disse, né, sobre jogadores sentirem mais que os torcedores, nossa, me dá ânsia de ouvir de novo o que ele falou. Eu espero que ele se retrate numa próxima, porque ele falou uma grande bobagem. Eu queria dizer que também não concordo com 2 dias de folgas, né? O Palmeiras teve folga ontem, tá tendo folga hoje e vai ter folga domingo. Depois do que aconteceu contra o Corinthians, eu jamais daria folga pra esses caras. Ah, mas já tava programada, desprograma. Se você ganha, se você empata ou perde, mas perde com hombridade, ok. Mas da forma que foi, não. Mas eu queria detalhar, rapaziada, por fim, também falando sobre Matias Vinha, não quero ficar dando palco pra isso, mas o Matias Vinha, ele falou uma frase ontem na apresentação dele no Flamengo, que de fato traduz o que a maioria dos jogadores hoje pensam. E aí é que volta aquela que os torcedores sempre serão maiores do que os jogadores em questão de sentimento. Matias Vinha disse assim: eu respondi o que queriam escutar. Fico tranquilo porque fiz o melhor pra mim e pra minha família. Sobre a entrevista que ele deu falando que no Brasil só jogava no Palmeiras. Vamos repetir o que ele disse? Eu respondi o que queriam escutar. É isso o que os jogadores de futebol fazem, rapaziada. Eles falam o que você, o que eu quero ouvir. Agora, falar e fazer o que os torcedores do clube fazem, que é por amor, raros, não vou falar ninguém porque existe um ou outro, né? São Marcos tá aí de prova. Poucos e raros fazem pelo time o que esses caras de fato mentem pra você. Um grande abraço e avante palestra.